Quero mudar de assunto aqui, dando boas-vindas ao pessoal que nos assiste pela TV e voltou aqui no meio da discussão. Sejam bem-vindos de volta. Falar agora sobre a aproximação de Joesley Batista, do empresário brasileiro, com o governo Trump. Como será que se deu essa aproximação, né? Lembrando que o Joesley já esteve na Casa Branca para conversar com o Trump sobre as questões relacionadas às tarifas sobrepostas aqui ao Brasil, né? E agora ele viajou até a Venezuela para conversar também com o venezuelano sobre uma saída de Nicolás Maduro do poder, né? Lembrando que hoje chegou uma notícia de que os Estados Unidos orientaram seus cidadãos que moram na Venezuela ou que lá estão a deixarem o país. A Mariana Barbosa está conosco, vai falar um pouco mais sobre esse papel diplomático do empresário Joesley Batista. Bem-vinda, Mariana. Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Diego, Alexandre, Couto. Prazer aí estar aqui com vocês. Nossa. Pois é, tivemos essa notícia bombástica aí da ida do Joesley. Eu tinha noticiado na semana passada que o avião do Joesley pousou, né? Tinha pousado em Caracas, enfim, não tinha ainda a confirmação, acho que o Bloomberg já avançou com a notícia de que quem estava dentro do avião era o próprio Joesley, né? E ele foi lá, essa visita aconteceu aí uns dias depois do Trump ligar para o Maduro pedindo que ele renunciasse, né? E então, agora, tanto a Casa Branca quanto o governo brasileiro tentaram se distanciar, falaram assim, não, ele não foi enviado nosso, né? E a própria JF, a holding dos irmãos Batista, declarou que ele foi lá sem ser representante de governo nenhum, né? Mas a gente sabe que né, enfim, que ele não iria lá da cabeça dele sem estar tudo combinado com os Estados Unidos e com o Brasil, né? Tem uma especulação aí de que, quer dizer, que ele iria ir lá tentar fazer com que o Maduro renunciasse. Se ele fosse renunciar, ele teria que pedir asilo em algum lugar, porque ele não ia ficar lá podendo ser preso, né? A gente tem que lembrar o que aconteceu com o Saddam Hussein, que foi o ditador iraquiano aí, que ficou 20 anos preso. Os Estados Unidos veio com aquela história de arma de destruição em massa que acabou se provando falsa, né, de que o Iraque estaria construindo essas armas, e depois houve a invasão do Iraque e o Saddam Hussein foi capturado e preso como um prisioneiro de guerra, né? Então acho que o Joesley estava indo lá dar uma saída para o Maduro, mas pelo visto não conseguiu trazer o Maduro, né? Não que a gente saiba, porque o aviãozinho, eu também, quando eu noticiei sobre o avião, quando o avião pousou no aeroporto Catarina, de volta de Caracas, pessoas que estavam dentro desse avião saíram e entraram num Phenom, que é um aviãozinho menor, e foram para Brasília. Isso está lá, a gente consegue ver pelos mapas de voo, enfim. Então, esse avião foi para Brasília. Então, aí chegou a se especular que o Maduro estaria escondido no Brasil, enfim, mas foi tudo coisas de internet, aí, especulações de pilotos. Mas essa possibilidade do Brasil pedir um asilo é uma coisa que eu estou começando a ouvir de algumas fontes, assim, que estaria e haveria uma negociação para o Maduro poder sair, porque ele tem que sair de lá, ele não renunciaria e ficaria lá, podendo ser preso como um prisioneiro de narcotraficante, né, como os Estados Unidos está querendo taxá-lo, né? Verdade. Couto. Mariana, o que levou o Joesley aí para Venezuela, para Caracas? Ele não foi amando de nenhum governo e tal, mas certamente informou os governos dos Estados Unidos e do Brasil sobre essa viagem. Qual seria o interesse específico dele, como grande empresário, com empresas nos Estados Unidos e na Venezuela, em resolver essa questão tão polêmica em torno do Maduro? Por que ele se meteu nisso aí? E ele teria acesso ao Maduro para pedir para o cara sair do governo? Isso que eu não consigo entender. Pois é, o Joesley ele comprou há uns 2 anos atrás uma empresa de petróleo, né? Ele está entrando nesse setor de óleo e gás. E ele já teve declarações do presidente dessa empresa dizendo que eles têm um escritório na Venezuela e que estão prospectando, quer dizer, eles ainda não têm nada oficialmente de postos de petróleo, eles não estão em exploração, mas eles estão prospectando. E a Venezuela tem muito petróleo e que está lá que o Maduro não tem condição de explorar. Então, assim, eu acho que tem um interesse comercial muito importante.
E a gente sabe que o Joesley tem laços muito importantes, ele cresceu, o império dele, ele é muito grato ao governo Lula, enfim, né? Foram empréstimos do BNDES que ajudaram, ele foi eleito aí como campeão nacional da proteína animal, e ele se beneficiou disso para montar o seu império e comprar muitas empresas nos Estados Unidos, né? Então, ele tem interesses nos Estados Unidos, importa para ele ficar bem com os Estados Unidos, inclusive ele patrocinou ele foi um dos patrocinadores com $5 milhões na festa de inauguração de posse do presidente Trump. Então, isso aí começou uma aproximação dele com o governo americano. Então ele tem esses interesses potenciais, ele está ali, a Âmbar comprou a empresa de energia de Roraima, que sempre foi uma importadora de energia da Venezuela. Então, sim, tem conversas entre os governos com os interesses do Joesley, que foram classificadas como secretas pelo Itamaraty, quer dizer, 5 anos sob sigilo nesses telegramas. Então a gente não sabe aí exatamente qual o teor dessas conversas, mas sabe-se que ele já teve com o ministro da PDVSA, lá da empresa que controla a estatal venezuelana. Eu acho que tem um lado pessoal aí do Joesley de querer melhorar a sua imagem, né? Enfim, ele ficou muito marcado com a história da delação desculpa, gente, ele ficou muito, perdão, ele ficou muito manchado com essa história do Joesley, né? Da delação com o caso do ex-presidente Temer. Então, assim, eu acho que ele tem uma ideia de melhorar a sua imagem, ser aí um pacificador, né? Assim, acho que ele virando aí um diplomata aí desse caso, conseguisse resolver esse problema, ele ganharia muitos pontos, porque interessa ao Brasil que não tem essa guerra, né? Então, assim, ele ganha pontos com o governo Lula, ganha pontos nos Estados Unidos, quer dizer, é uma coisa muito positiva para a imagem do Joesley, né?